Olá, queridos amigos. Estamos de volta com o nosso plantão Unimed. Hoje conversando com a doutora Maria Gilca Scherer, que é médica ginecologista e obstetra, e vai conversar com a gente sobre incontinência urinária. Tudo bom, Maria Gilca? Tudo bem, Eliane. Obrigada pelo convite. É um prazer sempre, Maria Gilca, estar com vocês aqui, colegas, conversando, trazendo informações a quem nos assiste aí. E a incontinência urinária é algo que incomoda muita gente, especialmente as mulheres pós-menopausa, alguns homens também. Mas a tua especialidade, ginecologia e obstetrícia, que trata disso, a incontinência urinária das mulheres, não é? É algo que preocupa bastante e tu consegues trazer um alívio, uma solução para esses problemas, né? Com as novas técnicas, e é disso que a gente quer falar contigo. Ok. A gente estima-se que 11% da população feminina, em algum momento da vida, vai se deparar com uma incontinência urinária, ou com uma bexiga caída, ou com um útero que cai, alguma coisa nessa área. Então, é uma quantidade alta de pacientes, e como a população vem tendo uma expectativa de vida cada vez maior, as pessoas querem viver com qualidade. Então, procurar auxílio para tratar desses sintomas é uma coisa cada vez mais frequente. Doutora Maria Gilca, por que as mulheres ficam com incontinência urinária, perdem a urina? Algumas um pouquinho, quando vão rir ou tossir ou fazer algum esforço, não é? E outras, às vezes, perdem bastante a ponto de ter que usar, não é? Como elas dizem, um forrinho ou mesmo uma fralda, né? Tem muitos fatores, né? Não existe uma situação em que só um fator seja a causa. Então, para começar, a pessoa pode nascer predisposta a isso. Geneticamente, ela pode ter vindo com uma fragilidade dos tecidos, assim, ter vindo com um colágeno mais frágil, com uma quantidade menor de colágeno nos tecidos. Isso vai fazer com que o esforço, o peso ou os partos forcem mais, né? Então, mais fácil vai aparecer. O parto, a gestação já é um fator de risco. Ter estado grávida, independente do tipo de parto. O parto vaginal, mais do que a cesárea, também é um fator de risco. Mas sempre é bom dizer que ele não é o único e fazer cesárea não é garantia de não ter incontinência urinária. Então, e também, assim, estilo de vida, né? Obesidade é fator de risco, fumo é fator de risco, as pacientes asmáticas ou tossidoras crônicas por outras doenças, pacientes que trabalham com esforços muito grandes. Aqui a gente recebe muito agricultoras, né? Pacientes que fizeram grandes esforços na vida, num determinado momento apresentam sintomas. Nessa região aqui do Vale dos Sinos, onde tem bastante imigração alemã, pessoas que, né, trabalhavam com a terra, na agricultura, como disseste, é bem comum mesmo, e especialmente porque as pessoas agora estão vivendo mais, essas pessoas, muitas já têm acima de 80 anos, né? Ontem, por exemplo, me disseste que tinham 3 pacientes com mais de 80 anos aqui, não é? 2 pós-cirúrgicas, outras se preparando para a cirurgia de incontinência urinária, e provavelmente vão viver ainda muito mais. Por isso é importante corrigir para que tenha qualidade de vida, não é? Então eu gostaria que tu enfatizasse essa questão, porque as pessoas têm medo. Alguns até dizem, não, com essa idade, isso é da velhice, isso é da idade, a pessoa já está com essa idade, não precisa mais, né? Mas hoje as pessoas estão vivendo bem mais, né? É comum se encontrar pacientes com 90, mais de 90 anos e muito bem ainda, né? Então eu queria que tu, né, enfatizasse essa questão, que as pessoas possam estar procurando realmente resolver esse problema, não é? Sim. A idade sozinha não é mais fator limitante para cirurgia, por exemplo, né? A gente faz uma boa avaliação, os clínicos nos ajudam, os cardiologistas, e a gente pode operar pacientes com muita idade, né? E às vezes pacientes que já passaram por problemas com infarto, AVC, outras patologias, são hipertensas, mas
elas estando bem preparadas, a cirurgia é tranquila. E para algumas não é cirúrgico, né? Para algumas a gente tem que identificar outros tipos de problema que fazem perder a urina e podem ser tratados com medicação, por exemplo. Então, hoje a gente já tem um grupo grande de medicações que pode ser usado. Às vezes tem que modificar alguns fatores do dia a dia, né? Hábitos, mau hábitos, como se falasse cigarro, obesidade, né? Sim. Pacientes que chegam no fim da tarde e tomam uma garrafa térmica de chimarrão. Elas fatalmente durante a noite vão acabar tendo alguma perda, né, em algumas situações. Então, às vezes a gente modifica alguns hábitos de vida e isso melhora a qualidade. Então, nem sempre é para cirurgia, mas se for, a maioria das pacientes tem condições para isso e melhora muito, né? Porque a gente está falando aqui de qualidade de vida, de viver bem, de não ter a limitação de... Como, por exemplo, as pacientes falam, como eu vou para a praia? Né? É difícil às vezes. Ou tem umas que não querem mais sair de casa porque tem que levar a fralda junto, ficam com cheiro. Isso não é uma coisa agradável. Então elas procuram, e agora as famílias entendem que isso é incômodo, né? E que não é natural perder urina. Principalmente isso. Não é natural em nenhum momento da vida, a não ser quando é bebê. Depois não é mais natural perder a urina. E esta orientação que tu dás é muito importante, porque quem está de fora às vezes não percebe, mas uma pessoa, como tu falaste, não sai de casa muitas vezes por causa disso. Esse isolamento acaba levando a uma depressão muitas vezes, não é? A pessoa não sai não só para passear, mas também para ir a uma academia, para fazer suas caminhadas, para ir ao mercado, e isso acaba trazendo consequências psicológicas também, aquele mal-estar de será que alguém está sentindo algum cheiro, né? Porque perde urina. Então faz toda a diferença, assim. Por isso a gente veio aqui conversar contigo. Mas a boa notícia, eu creio que existem técnicas ótimas aí no caso de cirurgia e que daqui a pouquinho, né, a doutora Maria Gilca vai estar falando para a gente. Então continue conosco que nós já voltamos com você aqui no nosso Viver Bem. Viver Bem. Voltamos e continuamos aqui conversando com a doutora Maria Gilca Scherer, que é médica cooperada Unimed, ela que é ginecologista e obstetra, nos falava no bloco anterior sobre incontinência urinária, um mal que atinge principalmente as mulheres no pós-menopausa, né? Aquele período do envelhecimento. E a gente quer saber, doutora Maria Gilca, sobre os novos tratamentos, no caso de cirurgia, não é? Antigamente, eu creio que eram procedimentos bem mais invasivos, embora efetivos, mas agora é muito menos invasivo, mais rápido, muito mais tranquilo, e as pessoas dificilmente vão ter, assim, muitas limitações para fazê-lo. A maioria, eu creio que não tem, né? Pelo que eu andei dando uma olhadinha aí, né, nessas técnicas. Mas eu quero que tu fales sobre isso, deste trabalho excelente que tu realizas aí, deixa tantas mulheres felizes, com mais independência, qualidade de vida, segurança, autoestima, não é? Tudo isso. Hoje a ideia é que essa cirurgia fica no grupo das cirurgias minimamente invasivas. Cirurgias que utilizam uma área que já é natural no corpo, então a gente faz pela vagina, praticamente todas as cirurgias, tanto, vamos falar em palavras simples, né, de levantamento da bexiga, de reposicionamento do reto, do intestino, retirada de útero quando é necessário, e a colocação de telas quando é necessário para a incontinência urinária. São pequenas telinhas, umas fitas, né, que o organismo depois usa como um reforço para que no esforço não vaze a urina. O próprio organismo absorve, incorpora aquelas fitinhas. Ele recobre essas fitas com tecido de cicatriz e com isso reforça, né, estruturas naturais que existiam, mas que afrouxaram, que romperam por esforços ou por partos. Então, hoje tem vários tipos de telas que são indicadas, são bastante seguras,
E quando não há necessidade de telas, então se faz a cirurgia utilizando pontos e outros tipos de técnica. Mas cicatrizes mínimas, tempo de internação muito curto, de 1 a 2 dias normalmente. Cicatrizes inaparentes por ser via vaginal, não é? Sim. Sempre aviso, assim, pode ter de 2 a 5 pontinhos externos que vão cair em poucos dias. E a recuperação costuma ser bastante tranquila, com muito pouca dor. Isso é uma coisa boa. Cirurgias antigas que abriam o abdômen, tinham que fazer grandes explorações, eram cirurgias muito dolorosas, exigiam o uso de sonda por muitos dias. Hoje não, o uso da sonda é por curto período, 1 dia, 2 no máximo, é raro precisar mais do que isso. E os pontos vão caindo naturalmente, a gente vai acompanhando. E as pacientes muitas vezes nem utilizam remédio para dor, porque praticamente não tem dor. Região mais de mucosas, né? Não tem tanta dor. E é muito mais, realmente, mais lógico, né? Pela posição anatômica do que aquele corte no abdômen até chegar lá na região, ali no colo da bexiga, né? Pela vagina, realmente é muito mais próximo e tranquilo. Olha só que maravilha, rápido, né? Quase indolor. Então não tem por que não corrigir esse problema se é tão fácil, não é? Sim. Hoje em dia, digamos que não há mais desculpa para ficar assim, né? Principalmente porque a gente sabe que não é natural isso, não tem por que sofrer com esse tipo de incômodo. Se a gente não consegue resolver 100%, às vezes são defeitos muito extensos, lesões de nervos já antigas. A gente não consegue resolver 100%, mas uma boa parcela de melhora se consegue. E isso é importante, né? Faz muita diferença em perder um pouquinho de urina e perder bastante, né? Faz toda a diferença. E tu falaste também em reposicionamento, né? Do útero, bexiga e do intestino, não é? Por que tu referiste isto? Porque, por exemplo, quando se fala que a bexiga caiu, a bexiga vem para fora, o útero caiu, é por ruptura de estruturas que seguravam esses órgãos. Então, a gente tem que abrir a mucosa da vagina, identificar onde é que as estruturas romperam e fazer pontos para colocá-las no lugar de volta, né? Para não ter uma bola saindo pela vagina, como elas falam, né? Tem alguma coisa saindo. Não pode. Então, se recoloca, reconstruindo essas estruturas. Então, beneficia, na verdade, em relação a 3 órgãos, né, que podem funcionar melhor de acordo com esse reposicionamento. Olha só que maravilha, né? E com uma técnica tão boa, tão fácil. Nossa, perfeito. Bem, doutora Maria Gilca, o que mais? Vamos falar um pouquinho, né, sobre a tua especialidade hoje. O que é mais assim que chama atenção em termos de novidades, de conceitos, quem sabe em relação à ginecologia, à obstetrícia também, né, que as pessoas te procuram mais aqui? Eu acho que o mais importante hoje, o que a gente foca muito, é na prevenção, né? Então, fazer exames periódicos, preventivos, do exame do colo do útero, o Papa Nicolau, a mamografia nas pacientes acima de 40 anos ou pacientes com risco. E começar desde cedo, né? O ginecologista às vezes assusta um pouco, mas desde cedo a gente recebe às vezes crianças que ainda não menstruaram, meninas que recém-menstruaram, mulheres jovens, e ao longo da vida a gente precisa. Eu digo que não existe uma idade em que a gente deva parar, agora não precisa mais ir ao ginecologista, porque a prevenção é importante sempre. Sempre é melhor fazer um exame e encontrar alguma coisa no início do que não fazê-lo e quando encontrar já ser uma doença grave, né?
Olha, Maria Gil, que eu estou gostando muito de ouvir isso, porque às vezes eu recebo pacientes que vêm de outros colegas, né? E que as pacientes disseram, não, eu não fiz os exames porque o doutora, enfim, né, falou que na minha idade não precisa mais. Eu fico um pouco, né, assustada com isso, porque no momento que as pessoas estão vivendo 90, 100 anos ou mais, até como tem alguns pacientes, né, como não fazer prevenção, como não detectar precocemente um câncer, por exemplo, né, que pode encurtar muito a vida de uma pessoa de 80 anos que viveria mais 20, não é? Eu concordo plenamente. Eu não libero as minhas pacientes de vir e examino, né, explico o porquê. Eu acho que esse é o correto, né? Se a pessoa tem condições, qualidade de vida ainda para andar, é lúcido, porque a gente vai eliminar essa parte. Se ela vai ao cardiologista, se ela cuida da pressão, do diabetes, porque não vai cuidar da parte ginecológica também. Né? Eu sempre digo, né? Tem útero ainda? Tem, então pode ter câncer de útero, não é? Se tem o órgão, está sujeito, até porque um dos maiores fatores de risco para o câncer, por exemplo, é a idade, não é? Então tem que cuidar. Nas mulheres, por exemplo, acontece um fenômeno que tu deves ver muito, que é a paciente com infecções urinárias repetidas, né? E que muitas vezes corrigindo a atrofia, o ressecamento vaginal com um creme apropriado, diminui esse risco. Então, se a gente examina e identifica isso, e ela tem essa história, uma coisa simples como usar um creme algumas vezes por semana já diminui esse risco, ela vai ter um incômodo a menos, né? Então, isso aí é um assunto que eu quero dar continuidade daqui a pouquinho, porque tem coisas importantes aí também para a gente trazer para os nossos telespectadores, especialmente as nossas telespectadoras. Então, continue conosco que já voltamos. Voltamos e continuamos a conversar com a doutora Maria Gilca Scherer, médica ginecologista e obstetra, que nos falava no bloco anterior sobre a questão da atrofia vaginal, né? O que é isso, doutora Maria Gilca? A atrofia é um ressecamento da vagina pela deficiência de hormônios, que acontece na pós-menopausa, né? O corpo diminui a produção de hormônios e uma das consequências é deixar a vagina mais seca. Além de dificultar, por exemplo, na atividade sexual, uma coisa importante que acontece são infecções urinárias, porque a bexiga é vizinha ali, está pertinho e também sofre com isso. E pacientes que têm infecções urinárias de repetição, assim, várias vezes por ano, tem que usar antibiótico várias vezes, algumas vezes só a correção dessa atrofia com cremes apropriados já é suficiente para diminuir bastante o número dessas infecções. Isso é importante porque agora falando, né, no dia a dia e no que a gente vê nos atendimentos, existem algumas pacientes idosas que dizem, eu não uso mais, né? Sou viúva, não tenho mais atividade sexual, né? Então não preciso. Mas tem esse outro fator, né? O fator da infecção urinária, que muitas vezes leva a muitas consequências até graves, porque algumas são até assintomáticas ou subclínicas, como a gente fala, né? Então, é importante tratar em função da infecção urinária também, já de estar prevenindo isso. Sim. E às vezes juntam-se vários fatores, né? A atrofia, idosos esquecem um pouco de ingerir líquidos, especialmente água, né? Eu não gosto muito. Ou dá um pouquinho de preguiça de ir ao banheiro, demoram para esvaziar a bexiga e tudo vai contribuindo, né? Então, fazer também, acho que é parte de prevenção isso, fazer essa reeducação na prevenção das infecções urinárias, especialmente nas idosas, é bem importante.
E aquelas que têm atividade sexual, como, né, a maioria, é mais importante ainda, não só pelo desconforto, mas pelo atrito que gerando riscos de outras infecções, lesões. Não é? Sim, sim. A paciente que tem atividade sexual, ela vai ter muito desconforto se ela não se fizer uma prevenção, né? Então, o uso desses cremes hoje tem umas coisas bastante seguras que se pode usar e funcionam muito bem. Pois é, a gente às vezes fala em reposição hormonal, que é um hormônio que a gente diz que é sistêmico, vai ter uma ação em todo o organismo. E há, às vezes, contradições, há controvérsias, né, entre alguns médicos. Usam, não usa, aumenta risco de câncer, não aumenta risco de câncer, enfim. Né? Qual é a tua opinião? Bom, a escola que a gente costuma seguir é que diz que cada paciente é uma e precisa ser vista dessa forma. Tem mulheres que não vão ter sintomas nenhum no climatério, vão passar por essa fase muito bem. E essa deficiência dos hormônios não vai se manifestar assim com nenhum incômodo maior. Essa paciente, a princípio, não se beneficia com o uso de hormônio. Mas tem aquelas pacientes em que a qualidade de vida fica horrível, porque elas têm ondas de calor, alteração de calorões súbitos, né, que são horríveis, vem de repente. Incomodam o sono, porque às vezes acontecem durante a noite, elas se destapam completamente, e daqui a pouco se tapam de novo, e tem que sair, ir para a rua, ir para a janela, né? Tem umas que chegam a esse ponto. E interfere no sono, interfere na libido, interfere no ressecamento da pele, então no humor. Essas pacientes, com certeza, se identificado que a deficiência hormonal está causando isso, elas se beneficiam muito. E aí nós temos vários tipos de hormônio. Então sempre se procura usar a menor dose que for efetiva para aquela paciente, pelo tempo que ela precisar, com monitoramento, né? Com exames periódicos, ela vem à consulta com mais frequência. Então, eu acho que a paciente que tem sintomas e que o hormônio pode nos ajudar, ele é fundamental. Como tudo, pesar o risco e o benefício. Claro. O risco de câncer, realmente, assim, depois de 5 anos de uso contínuo da terapia hormonal, há um pequeno aumento no risco de câncer de mama. Não é proibido que se continue a usar após 5 anos. Só que tem que monitorar com mais frequência, né? Ou às vezes a gente tem que trocar a fórmula que está sendo usada. E as pacientes que têm alto risco para câncer de mama ou que já tiveram, essas não podem usar. Mas aí a gente tem outros artifícios, tem medicações que controlam alguns sintomas, então a gente vai individualizando conforme a necessidade. Bom, então, né, está aí para os nossos telespectadores, telespectadoras, muitas informações importantes. Se você não pegou essa entrevista desde o início, a gente recomenda que você assista amanhã na nossa reprise às 10 horas da manhã, tanto pela TV quanto pela internet, no site batv.com.br. Você pode assistir em qualquer lugar, não é, Maria Gilca, hoje pela internet. E depois no YouTube também, só acessar lá, programa Viver Bem, doutora Maria Gilca, incontinência urinária, que você vai chegar nessa entrevista também. Bem, doutora Maria Gilca, muito obrigada, tenho certeza que tu pudeste contribuir muito aí com a informação correta, para que as pessoas não fiquem ouvindo, como se diz, a opinião de leigos, o diz que, tendo temores infundados e, por isso, deixando de viver melhor. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Igualmente, obrigada. Viver bem.